tudo bem com você? A intenção, desses vídeos é sempre contribuir com a sua vida. Sempre quando nós temos um determinado conhecimento que gera sabedoria, contribui para que venhamos o que? A tomar atitudes de uma forma cautelosa, minimizando os erros, contribuindo com a vida do outro e contribuindo também com a nossa vida. O conhecimento que gera a sabedoria, conforme nós temos falado, amplia a nossa visão de mundo e facilita também para que venhamos o que? A ter interpretar os fatos de uma forma muito mais cautelosa. Então a interpretação de mundo depende o que? Do conhecimento particular e individual de cada um de nós, de acordo com a nossa visão de mundo. Então isso depende muito, ao longo das nossas vidas, a maneira como nós interpretamos aquilo que foi nos ensinado. Seja quando crianças, pelos nossos educadores, pelos nossos pais, por aqueles que são responsáveis por nós, seja através das nossas próprias observações, que passamos a observar as pessoas, isso também gera experiência, e até mesmo através das nossas próprias experiências, ao longo das nossas vidas nós caímos e aprendemos a levantar. E toda dificuldade, toda luta nos torna muito mais resilientes, resistentes, para enfrentar as dificuldades e tomar as nossas próprias decisões, correto? Então, falando hoje um pouco sobre a interpretação de texto de acordo com a nossa visão de mundo, tudo aquilo que é nos ensinado quando crianças facilita o quê? Para que venhamos o quê? A nos fortalecermos ao longo das nossas vidas, e vai chegar um momento que não teremos mais pessoas para nos orientar. Nós mesmos vamos tomar as nossas próprias decisões. Então aí de uma forma muito tranquila, quando nós, aí falando sempre da leitura que gera conhecimento e consequentemente sabedoria, porque facilita não só a nossa vida como a do outro, a leitura, quando nós lemos, um exemplo aí muito interessante, eu iniciei um livro, A Menina que Roubava Livro. E essa história, esse fato é narrado ali no período da Segunda Guerra Mundial, onde a história ela foi toda destruída, ela foi toda queimada. Seja a arte, a cultura em si, a pintura, seja os livros, todos foram queimados de uma forma para apagar a história nesse período. E essa menina, todo livro que ela encontrava, embora ela não sabia ler, ela escondia. E isso tinha um risco até mesmo de morte. Porque a intenção era o quê? Acabar com a história. E aí quando ela tinha oportunidade, ela escondia o livro. Só que esse livro eu não consegui ler, porque é uma história muito densa. E aí vendo vídeos na internet, fala-se que a história começa a ficar interessante a partir da 100ª página. E eu não cheguei na 100ª página. Eu acabei o quê? Lendo, tentei ler o livro e achei por bem assistir o filme. Eu achei que assistir o filme seria muito mais fácil. Então, quando nós passamos o quê? A interpretar com o olhar do outro, a interpretação ela se torna diferente. Então, quando você está ali lendo, você cria o seu mundo e você cria os acontecimentos de acordo com o quê? Com a sua visão de mundo. Então você vai interpretar de acordo com aquilo que você está entendendo. Quando você assiste um filme baseado na interpretação do outro, o outro ele vai, o produtor no caso, ele vai preparar o cenário, ele vai preparar o figurino, ele vai preparar a música,
a questão do áudio, né? De acordo com as cenas do filme, e isso que vai ficar gravado na nossa memória. Tudo bem que alguns dos fatos ao longo aí do decorrer do filme se perdem. Então, quando você está lendo um livro, você lê uma vez, você fixa algumas imagens na nossa mente. Quando você lê pela segunda vez, outras imagens são criadas. É a mesma coisa do filme, mas aí você vai acabar absorvendo a interpretação do produtor. É muito interessante nesse sentido, porque a leitura, diferente da criação visual, ela te proporciona a oportunidade de você criar o seu mundo. E muitas das vezes acontece isso, que eu quero dizer, nas Sagradas Escrituras. Nós erramos, eu digo eu também, por muitas das vezes você olhar a vida do outro e observar que o outro está fazendo coisa errada, e muitas das vezes você fala assim, eu vou frequentar uma determinada religião para ser assim. Então, muitas das vezes você acaba interpretando o erro do outro com os seus olhos. Critica-se e imagina assim, eu não vou fazer porque eu não vou seguir esse caminho porque o outro está fazendo. Mas nós não sabemos a intenção do coração do outro. Só Deus conhece o coração do ser humano, porque o coração do homem é enganoso, nosso coração é mentiroso, nosso coração é falho, nós somos falhos. Então, a questão da interpretação de visão de mundo difere de um ser humano para o outro. E nada melhor do que nós termos buscarmos o nosso conhecimento através das nossas próprias experiências e não beber da fonte com o olhar do outro, porque querendo ou não, a gente acaba sendo influenciado. Então, o que eu quero dizer? Quando se fala ali nas Sagradas Escrituras, o interessante é o quê? Que nós, ao longo das nossas vidas, nós temos a oportunidade de aprendermos. Então, eu quero ler aqui nas Sagradas Escrituras, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 14 ao 17, é interessante essa passagem que fala assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendesses e de que fosse inteirado, sabendo de quem te ensinou. Quem te ensinou? Então, que desde a infância, sabes que as Sagradas Escrituras, letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé. Então, nós só podemos ter a oportunidade de aprender quando nós acreditamos. Então, a salvação ela vem através da fé em Jesus Cristo. Então, toda a Escritura, diz aqui no 16, é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, nós temos a orientação do que é certo e do que é errado, de acordo com o quê? Do que é nos ensinado desde a nossa pequenez, desde a nossa infância. Então, a fim de que o homem, que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nós temos essa estrutura desde criança. Isso é nos ensinado desde a nossa pequenez. Com o decorrer da idade, nós vamos amadurecendo, vamos adquirindo as nossas próprias experiências, conforme nós temos falado. Só que a única pessoa que pode nos orientar a entender o que se passa aqui nas Sagradas Escrituras é o Espírito Santo. Então, o quê? Nós temos as nossas próprias experiências no decorrer da nossa vida, nós temos a interpretação, as nossas próprias interpretações de acordo com aquilo que nós temos na nossa mente, de acordo com o que foi nos ensinado. Nós temos a oportunidade de bebermos da fonte do outro através da interpretação do outro, conforme eu dei o exemplo do filme. E só que as Sagradas Escrituras, o único que pode nos dar entendimento e nos ajudar-nos a interpretarmos as coisas que são discernidas aqui, que só podem ser
discernidas, entendidas espiritualmente, é o Espírito Santo de Deus. Então aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, fala aqui no versículo 9, que como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a nossa mente é tão pequena, nossa mente é tão reduzida, que não temos condições humanas de entender aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, desde a fundação do mundo, desde a criação, né? Porque nós não podemos esquecer que no início da criação, o homem, né, através da desobediência, adquiriu um conhecimento, talvez provavelmente naquele período ou até hoje mesmo, não estamos preparados para administrar esses sentimentos e acabamos nos perdendo. Então, muitas das vezes, aquilo que não conseguimos entender, nós acabamos somatizando de uma forma confusa e acabamos não sou nenhuma especialista, mas acabamos emocionalmente adoecidos, quando nós buscamos algo que nós não entendemos e nos tornamos aí meio que confusos, porque como que isso funciona, né? Então, muitas das vezes, o conhecimento acaba nos prejudicando, quando nós não temos uma bagagem para entender. Então, aqui, continuando no capítulo 2 de 1 Coríntios, no versículo 11, fala assim: porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o próprio Espírito que está nele? Então, somente o Espírito Santo é capaz de entender aquilo que está no homem, né? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que venhamos a conhecer o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, tem coisas que nós não conseguimos entender, somente o Espírito de Deus é capaz de nos ajudar a interpretar as coisas que só podem ser discernidas, entendidas espiritualmente. Então, quando nós falamos, né, das palavras ensinadas pela sabedoria humana, nós falamos o quê? Das palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas as ensinadas pelo Espírito, né, Espírito Santo, são conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, as coisas do mundo, muitas das vezes até nos torna meio que confuso entender as coisas do mundo. O que dirá as coisas espirituais? Então, as coisas espirituais, elas só podem ser discernidas e entendidas espiritualmente. Então, o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque as coisas de Deus, muitas das vezes, parecem loucura. E nós não podemos entender porque elas só podem ser discernidas espiritualmente. Então, a questão do quê? Da interpretação de texto, para entender as coisas espirituais, nós nos tornamos meio que limitados, reduzidos, né? E somente o Espírito Santo pode nos dar esse conhecimento, nos contribuir com a interpretação de texto, quando nós passamos a buscar as coisas espirituais através do olhar do Espírito Santo. E ele só vai habitar em nós através do quê? Da fé em Jesus Cristo. Então, que as coisas espirituais possam fazer sentido na sua vida desde o momento que você acreditar, né? Então, conforme nós lemos lá em 2 Timóteo, né? Então, aqui, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação, ok? Então, as coisas só vai fazer sentido se nós acreditarmos, se nós buscarmos, se nós nos rendermos, se nós confiarmos. Se nós temos um olhar ao ponto de entender que o outro está fazendo errado, então nós temos consciência também do que é o certo e o errado para cada um de nós, porque isso foi nos ensinado desde a nossa infância. Então,
imagino que o certo não é julgar o outro com o nosso olhar. Porque muitas das vezes o que é bom para mim não é bom para o outro. E se nós julgarmos o outro com o nosso olhar, nós nos tornamos o quê? Preconceituosos, intolerantes. E a intolerância gera o quê? O preconceito, que gera a morte. Então pare, pense e reflita. Se todo esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe o vídeo, curta, deixe o seu comentário e até um próximo vídeo.